Boa noite a todos, do Irmã Mileide. Estamos com muito carinho, muito prazer aqui para podermos começar o nosso bate-papo desta tarde para refletirmos um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus. Nunca foi tão importante nós pensarmos em Jesus, ou melhor, sempre foi importante. Mas agora, nessa situação em que nós estamos socialmente, é bem difícil para nós, se não estivermos com o pensamento em nosso Mestre, se não estivermos bem confiantes de que temos Jesus como companheiro, como governador planetário. Então, nós vamos convidar a todos que estão aqui conosco a buscarmos a Jesus neste instante através da nossa prece. Convidamos a todos a fechar nossos olhos, visualizarmos a imagem de Jesus com muito carinho, aquela imagem de Jesus alegre, companheiro, irmão, que está sempre com os braços estendidos, nos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Busquemos a Jesus neste instante. Vamos até Ele com grande confiança de que Ele, sendo o caminho, a verdade e a vida, estará sempre nos abençoando nos momentos alegres, se alegrando conosco, nos momentos tristes, nos consolando, nos dando força, nos dando coragem. Que este amigo querido, Jesus, nos abençoe, adentre o lar de cada um e traga paz, saúde e alegria e principalmente esperança e fé. Que possamos ter uma reflexão bastante produtiva do Evangelho nesta meia hora seguinte. Se houver algum probleminha de vocês não estarem me ouvindo, alguma coisa, me dá um retorno no chat, tá bom? Para eu saber aqui o que fazer. Se estiver tudo bem, me digam que está tudo bem, por favor, tá? Porque, embora a gente já esteja há algum tempo aí fazendo lives, a cada dia é uma surpresinha da internet, né? Às vezes a gente erra alguma coisa sem perceber e acaba não transmitindo a mensagem direitinho, tá bom? Então, me deem um alô aqui no chat se estiver falhando, tá bom? Se vocês não falarem nada, eu vou entender que está tudo bem. Bom, nós escolhemos para hoje um tema muito interessante da vida de Jesus enquanto ele estava aqui conosco, encarnado, num corpo encarnado. Muito bem. Chama-se A Família de Betânia. Que bom, está todo mundo dizendo que está tudo bem, som e imagem. Ai, que bom. Então, nós vamos discorrer sobre a família de Betânia e vamos ser o mais fiel possível à narrativa que está em Lucas 10, 38 a 42 e também no livro de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco, Primícias do Reino, que é um livro muito lindo, um livro que traz todas as passagens de Jesus, todas não, porque são muitas, né? Mas as mais importantes passagens de Jesus enquanto ele estava aqui conosco num corpo físico. Então, tanto Amélia Rodrigues quanto Lucas vai dizer assim: ao prosseguirem a jornada, ele, Jesus, entrou em uma certa aldeia e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria e um irmão chamado Lázaro. Eles eram amigos de Jesus.
Jesus adentrou na casa e Maria se postou aos seus pés, se assentou aos seus pés e ficou ouvindo tudo o que ele tinha para dizer. Marta se distraía com muitos afazeres. Ela estava agitada, correndo de lá para cá, de cá para lá, e pede para Jesus que mande Maria ajudá-la, não achando justo que ela estivesse com todo o trabalho e Maria só ali sentada, ouvindo o que Jesus estava falando. Ao que Jesus diz para ela: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessário apenas uma coisa. E Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será nunca tirada. Marta, então, segundo Amélia Rodrigues, senta humildemente aceitando a fala de Jesus, a repreensão de Jesus, assenta-se também para ouvir tudo aquilo que ele estava a dizer sobre o reino de Deus. Nesta passagem, nós selecionamos algumas partes para podermos conversar a respeito. Em primeiro lugar, a hospedagem. Marta, Maria e Lázaro hospedavam Jesus. Naquela época, era elegante e até lei, até regra social, hospedar os andarilhos, porque não tinha-se nenhum conforto, não se tinha carro, não se tinha nada, não se tinha hotel como tem hoje, né? Na época de Jesus era tudo muito diferente, tudo mais difícil. Então as pessoas hospedavam umas às outras, aquelas que estavam em viagem, e era muito comum isso. Mas Jesus tinha vindo, ele estava indo para Jerusalém e tinha vindo de Cafarnaum e tinha já pedido hospedagem em Samaria, mas Samaria não hospedava judeu. Então, ele seguiu viagem para Betânia, que era logo depois, e Marta, Maria e Lázaro o hospedaram. Como sempre faziam, eram amigos dele já. Então, hospedagem. Vamos pegar a questão deste símbolo. Nós hospedamos Jesus em nossa vida? Será que nós estamos dando hospedagem para Jesus? Ele não força a entrada em nossa vida. Ele pede a entrada. Ele bate nas portas. Jesus não violenta consciências. E desde o nascimento dele na terra, não há lugar para ele. O nascimento já é simbólico. Lá em Belém já não tinha lugar para que ele nascesse. Até hoje, será que ele ainda está sem lugar para estar? O que é que nós oferecemos para Jesus? A gente confia nele realmente? Estou na barca com ele, porque eles estavam sempre na barca, ele e os apóstolos, andando de um lugar para outro numa barca. Quando havia tempestade, ele estava ali. Quando havia tempo bom, ele também estava ali. Nós estamos dentro da barca com Jesus, seja em momentos bons da nossa vida, seja em momentos difíceis, quando há trovoada, quando há tempestade. Lembremos de quando houve a tempestade e os apóstolos foram desesperados acordá-lo, e ele acorda calmamente, tranquilamente, vai lá e acalma a tempestade, porque como governador planetário, ele sabia muito bem como funcionavam os fenômenos
da natureza. Será que nós estamos dentro da barca com ele, confiando de que ele está acalmando a tempestade em que estamos vivendo agora e em outros momentos da nossa vida? Ele acalma porque ele sabe o porquê e o para que tudo isso está acontecendo? Ou nós saímos da barca e nos desesperamos, ficamos agitados como Marta, andando de um lado para outro, gritando desesperadamente, não confiando. Como está a nossa postura perante hospedar Jesus em nosso interior? Porque apenas sabermos que ele é o governador planetário e é maravilhoso é uma coisa, hospedá-lo em nós é ouvi-lo e tentar fazer o máximo para podermos seguir as leis de Deus que ele veio nos ensinar. Então, eu confio nele, de fato. Acredito que ele acalma realmente as tempestades. Acredito que ele é o governador do planeta Terra, portanto, eu estou em boas mãos e todas as pessoas estão em boas mãos, aquelas a quem eu amo, aquelas a quem eu não amo. Eu acredito que estão em boas mãos, porque ele está dirigindo este planeta para o lugar onde ele tem que ir. Eu acredito, eu hospedo Jesus. Este é o primeiro item para refletirmos sobre essa passagem da família de Betânia. O segundo item para nós refletirmos é sobre a atitude de Marta. A Marta queria hospedar Jesus e dar-lhe o maior conforto possível. Esta era a intenção dela. Uma intenção excelente, sem problema nenhum. Marta é o modelo da ação. Ela queria ir fazendo as coisas para dar conforto, dar comida, dar vestuário, dar a higienização, enfim, dar uma hospedagem, modelar para Jesus e seus apóstolos que o acompanhavam. Mas Marta estava na agitação. Ela é o símbolo das pessoas que estão distraídas. Ela se distraía e é com as coisas da terra. Essa interpretação está em Amélia Rodrigues, Primícias do Reino. Então, Marta é o símbolo da distração com as coisas da terra, sem se importar com as coisas do mais alto, da horizontalidade, de estar sempre vendo a vida aqui na terra apenas nas coisas horizontais e não nas verticais. Marta não percebeu a importância daquele momento de estar hospedando Jesus. Ela está sintonizada apenas com os afazeres materiais, os afazeres domésticos. Quantas vezes a gente também não se distrai? Ela estava preocupada: o que vamos comer? Como vamos viver? Como vamos ficar? Como vamos ter conforto? Isso tudo é muito importante, mas não é só isso, é apenas uma parte. E esta parte, quando domina a nossa mente, domina a nossa vida, é geradora de ansiedade, de angústia, de muitas preocupações, nos causando muitos males desnecessários. Aqueles males que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós lemos como tormentos voluntários, lá no capítulo 5º, quando nós nos empenhamos somente no lado material, nos esquecendo do espiritual. Nós estamos vindo em várias reencarnações agindo como Marta. Nos sobrecarregamos com os excessos de preocupações da vida material, reclamamos dos outros como Marta estava reclamando para Maria,
de Maria para Jesus, nós reclamamos as pessoas para Deus, para Jesus. Fala, Deus, aquela pessoa que me fez isso, que me fez aquilo, que me falou isso, que me falou aquilo. Esse é o símbolo de Marta, vivendo no mundo horizontal, apenas preocupados com aquilo que nos é interesse imediato. Não que não seja importante, mas não é só isso. A vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. E isso que precisamos compreender e inserir Maria em nossa vida. Nós, vivendo assim no mundo horizontal, Amélia Rodrigues vai dizer que a gente fica reclamando e conversando sobre eu não tenho tempo, eu não tenho condições de me dedicar a nada mais, eu não tenho condições de orar porque eu me distraio, eu durmo, quando eu vejo já estou fora de sintonia. Quando eu vou ler alguma coisa, eu me distraio, a minha mente não tem concentração e não fazemos esforços para termos essas concentrações, não fazemos um pouco mais de trabalho interior para lembrar que é somente através da oração e da meditação e do estudo, todos os estudos são importantes, mas aqui no caso é o estudo do Evangelho, que são as leis de Deus, que nós vamos ampliando a nossa mente, ampliando os nossos conhecimentos para nos tornarmos pessoas mais confiantes e mais produtivas e co-criadoras da paz aqui na Terra. Temos que nos dedicar para podermos ser cartas vivas do Evangelho, como foram os apóstolos. Claro que não vamos ser iguais a eles, mas podemos melhorar, podemos seguir para atingir. As coisas do mundo, então, como Marta é a representação, é aquele terreno que Jesus nos fala na parábola do semeador, que as sementes caem, mas não dão frutos. Aquele terreno, aquelas sementes que caem no meio da estrada, e vêm as aves do céu e comem e não dão frutos nenhum. Também podemos representar como aqueles terrenos que a semente do Evangelho caiu, porque estamos aprendendo o Evangelho sempre, e não é dessa reencarnação, são muitas, mas nessa nós estamos com uma visão mais lógica, uma visão mais racional que a doutrina espírita nos traz, porque nos traz um vislumbre do porquê estamos aqui, do para que estamos aqui e para onde vamos, e também, claro, de onde viemos. Então, este conhecimento é muito importante, nos diferencia bastante da visão materialista. Então, nos torna pessoas mais serenas, pelo menos deveria tornar. Por quê? Porque nós sabemos que quanto mais esforço nós fizermos para o bem aqui, nesta existência, melhores nós estaremos ao retornarmos ao mundo espiritual. E também sabemos que o retorno ao mundo espiritual é um retorno para casa, é um voltar para casa. Então, a desencarnação, como as pessoas chamam a morte, não é para ficarmos em desespero. Sofremos sim pela separação física, porque ainda somos apegados e queremos que a pessoa fique aqui com a gente e também queremos ficar aqui, mas quando chega o momento de voltarmos para casa ou alguém que amamos também voltar, nós já sabemos que é simplesmente um sair de uma dimensão e irmos para outra dimensão. Portanto, não há motivo nenhum para desesperos. Então, a semente que cai na beira da estrada, a semente do Evangelho que cai em
terreno cheio de pedras ou terreno cheio de espinhos, acaba se desesperando, acaba entrando numa vibração de revolta, de não aceitação. E aí acabamos ficando com transtornos, tanto físicos quanto principalmente emocionais e espirituais. O trabalho que Marta estava fazendo era um trabalho ação, só muda o meio, não muda o interior da pessoa. O ideal é termos o trabalho serviço, aquele que muda o meio, mas também muda a gente. Então, um trabalho em que nos enobreça. Tanto os trabalhos materiais devem nos enobrecer, porque são o nosso sustento, quanto os trabalhos na área espiritual. Temos exemplo de trabalho-ação que somente transformou o meio e não transformou o interior, do irmão Jacó, no livro Voltei, de Chico Xavier, que recomendamos. Quem leu, relembre. A crença apenas exterior e não trazer o evangelho para dentro de si. E quem não leu, leia, que é muito importante nós entendermos este nosso trabalho baseados neste personagem Marta, que é o símbolo deste trabalho ação, apenas fazendo para o exterior, mas não trazendo para o interior. E reclamando, ela vai e reclama para Jesus, como a gente está sempre reclamando. E isso nós precisamos nos corrigir pegando o símbolo de Maria, que é o terceiro ponto desta parte, dessa passagem de Jesus pela aldeia de Betânia, junto àquela família. Maria escolheu a boa parte. E nós estamos escolhendo a boa parte? Maria, não que ela não achasse importante também o trabalho material que Marta estava fazendo, mas ela aproveitou aquele momento que era único Jesus passando por ali. E deixou o trabalho para lá, que era uma coisa que ela podia fazer depois, e pouca coisa era necessária, como Jesus disse. Ela escolheu a parte de aprendizado. Ela optou por fazer essa parte de aprender, de estudar, de estar em paz interior com a parte que realmente importa para nós como espíritos imortais, que vamos seguir adiante em nossa evolução, que é a parte que jamais vamos perder. Então, Maria fez com que a atitude dela fosse a mais importante. Por quê? Porque ela deixou, lógico que depois ela faria o serviço, mas naquele instante cabia se enriquecer. Nós algumas vezes não deixamos muitas coisas dos nossos interesses materiais para ouvirmos a nossa alma, nos dedicarmos ao lado espiritual. Esta é a mensagem de Maria. Maria que nós precisamos inserir em nossa vida. A Maria é um modelo da contemplação, da oração, é um modelo da dedicação às coisas espirituais. Podemos conjugar as duas partes, as duas personagens, Marta e Maria. Nós podemos conjugar as duas. Claro que Lázaro, ali, como irmão, foi aquele em que Jesus tirou da morte em que ele estava, que na realidade não era morte, era um processo de catalepsia. Mas Lázaro, ali naquela passagem de Jesus, ele também estava como Maria, atento aos ensinamentos de Jesus. A questão aqui é nós pensarmos: quem eu sou mais, Marta ou Maria? Se eu sou mais Marta, eu preciso um pouco de Maria.
Se eu for só Maria, só querer ficar contemplando e não partir para a ação, então está me faltando o lado Marta. Amélia Rodrigues nos orienta que precisamos colocar as duas personagens em nossa vida, como tendo o coração de Maria, que se prepara, que busca Jesus, que busca na oração, no aprendizado do Evangelho, se melhorar e melhorar a própria vida em torno de si, e as pessoas que estão juntas melhorarão também. E as mãos de Maria, que é a ação. Então é vida ativa e vida contemplativa. Unir as duas. Como? Estudo, oração, prática do amor e da caridade. Entendendo a caridade como nos ensinou Jesus, que está no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec indaga qual é a caridade segundo Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Esta é a caridade segundo Jesus. Se estivermos com o nosso lado, Maria, atuante, nós vamos buscar desenvolver essa caridade. E a nossa vida aqui na Terra vai ser mais leve, inclusive estando com os sofrimentos que a vida nos traz como provas ou expiações, porque é característica do planeta. Não significa que provas e expiações não tenha alegrias, é claro que temos muitas alegrias, mas as provas e as expiações que são necessárias, estando com o nosso lado Maria desenvolvido ou desenvolvendo, vai ficar tudo muito mais fácil. E estando com o lado Marta também desenvolvido, estaremos agindo segundo o que estivermos aprendendo com a nossa parte Maria. Que Deus possa nos auxiliar a lembrarmos sempre disso. Como é que eu estou no meu dia a dia? Estou dando maior importância ao lado horizontal, que são os interesses materiais apenas, os afazeres materiais apenas, ou estou também inserindo em minha vida a parte vertical, que é aquela que me eleva acima das coisas materiais? Boas reflexões para todos nós. Todos nós precisamos pensar nisso, como nos solicita tanto os espíritos em geral, quanto Amélia Rodrigues especificamente, no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Muita paz a cada um, muita luz, muita tranquilidade nesses momentos em que nós estamos passando, e que possamos, ao cerrar nossos olhos para podermos fazer a nossa prece de encerramento, rogarmos a Jesus, este Jesus que esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro, orientando que nos convencêssemos da parte vertical da vida, que nos atentemos a isso, que busquemos a isso. Ele que é o governador planetário, ele que nos disse: eu e meu Pai somos um. Então, ele, claro, com Deus, está abençoando todo o nosso planeta, e tenhamos a certeza que nada acontece sem que ele esteja sabendo, sem que ele esteja atento. Esta barca em que nós estamos tem um dirigente,
e sabe muito bem para onde está levando. Façamos a nossa parte. Incluamos o Evangelho de Jesus em nossa vida e vamos à ação. Uma das ações, fazermos prece, vibrarmos com muito carinho, principalmente neste momento em que estamos juntos, para todas as pessoas que estiverem necessitando desta palavra amiga, desta energia saudável que neste momento nós enviamos. Todas as pessoas, em especial aquelas que estão hospitalizadas, principalmente pela deficiência, por essa pandemia que estamos vivendo, que é o Covid-19. Que cada familiar dessas pessoas sejam consolados pelas palavras de Jesus, que cada uma das famílias possam lembrar dele, estendendo as mãos e dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Que todos os doentes sintam-se abraçados e consolados, e aqueles que estiverem já em seu roteiro a desencarnação, que possam ser acolhidos pelos amigos espirituais que estão em toda a Terra, auxiliando e recebendo os espíritos que estão desencarnando pela pandemia. Ninguém está só, tenhamos certeza disso. Deus não nos abandona, Jesus não nos abandona. Tenhamos essa certeza e que esta paz esteja conosco em todos os dias dessa nossa existência. Muita luz para cada um e obrigada pela atenção carinhosa de vocês.